Porque a salvação que só há no Senhor Jesus, ela pode ser apresentada ao pecador de várias formas. Mas existe uma maneira mais direta, que é aquela maneira que nós chamamos de evangelização. É uma mensagem mais direta. E neste mês, é um dos meses que nós nos dedicamos a uma mensagem mais direta para a transformação, para reconhecimento da condição de pecador e busca pela salvação. O tema de nossa campanha e mês é Jesus Cristo é a única esperança. Muitas pessoas chegam a esta conclusão depois de muito tempo perdido, depois de muito sofrimento, até que um dia estas pessoas chegam e entendem que Jesus Cristo é a única esperança. Quando nós temos isto no nosso coração, quando nós respiramos, acordamos, vivemos sempre lembrando disto, a nossa vida é uma vida que, apesar de todos os atropelos que qualquer vida tem, é uma vida que a gente pode enxergar que lá no final da nossa jornada, a placa que nos espera, o letreiro que nos anuncia, é a chegada de um vitorioso. Apesar de todas as coisas que vamos enfrentar, tendo no coração que o Senhor Jesus é a única esperança, nós teremos mais força, mais coragem em cada passo que dermos. Eu queria experimentar com vocês hoje, dizer assim primeiro baixinho: fale. Agora fale baixinho comigo. Jesus Cristo é a única esperança. Como se você estivesse dizendo para a pessoa do seu lado, como se fosse um segredo, como se fosse um conselho carinhoso, como se você soubesse que ela está sofrendo, você falaria assim: Jesus Cristo é a única esperança. Fale comigo. Jesus Cristo é a única esperança. Mas há pessoas que estão em uma conversa com você, em um momento que você precisa e o ambiente favorece, em situações na vida em que você pode com naturalidade falar para outra pessoa: Jesus Cristo é a única esperança. E a gente vai falar um pouquinho mais alto: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. Há pessoas que estão mais distantes. Estas pessoas mais distantes não vão ouvir o nosso sussurro, não vão ouvir esta voz branda. Elas precisam que a gente fale mais alto, e agora a gente vai falar mais alto, como se estivesse dizendo a essas pessoas que estão mais distantes do Evangelho, mais distantes de nós: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. E encarando todo o sofrimento que há em redor de nós, porque nós temos crianças que morrem, pessoas desabrigadas, doenças novas e velhas, filhos abandonados, fome, guerras que existem em vários lugares, lares desfeitos, violência em todos os relacionamentos, e pessoas que sofrem das mais diversas formas. Entendendo o desespero dessas pessoas, nós precisamos agir e gritar com bastante força: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. Não há quem tenha o poder que só Ele tem. Jesus Cristo é a única esperança. Em nenhum outro há salvação,
Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvos de quê? Eu quero ver com os irmãos a origem do nosso sofrimento, entender um pouco mais sobre o amor de Deus e como o Senhor Jesus transforma nossas vidas. E depois nós vamos assistir aqui um breve vídeo, que é o vídeo de Fatos da Vida. É só áudio, mas que conta algumas histórias que eu tenho certeza. Talvez você não conheça aquela história que está sendo narrada por alguém, mas você conhece uma história semelhante. Talvez aquela seja até mesmo a sua história. Jesus Cristo é a única esperança. Por que é que nós sofremos? Qual é a razão de tanto sofrimento, tanta dor? Por que a nossa situação de morte? A palavra do Senhor diz assim em Gênesis 2, 15 e 17: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 3, 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Notem, a humanidade sabia dos seus limites. A humanidade tinha diante de si tudo que era bom, porque a palavra do Senhor nos diz que viu Deus tudo o que havia feito e tudo era bom. A humanidade tinha diante de si tudo o que era bom, eles tinham conhecimento dos seus limites e também o seu potencial, porque quando você vê na Bíblia escrito não matarás, é porque alguém estava matando ou teria propensão a matar. Não roubarás, é porque alguém estava roubando ou teria propensão a matar, a roubar. Quando o Senhor diz não comerás, é porque a humanidade teria propensão a dar aquele passo da desobediência. E ali veria se esta humanidade era comprometida ou não com aquilo que o Senhor dava de instrução. Mas a humanidade caiu. E aí a gente ouve falar sobre a graça do Senhor Deus. A gente sabe que o Senhor Jesus é marca desta graça, que o Senhor Jesus morreu por nós por conta da graça de Deus, mas muitas vezes a gente não percebe que aqui, quando o homem prova do fruto proibido e não morre imediatamente, a graça de Deus já se revelou. Ele poderia acabar com a humanidade toda ali na hora, mas ele deu uma missão de seguir e cuidar do restante e consertar, com o cuidado de que agora aquela humanidade não tivesse a oportunidade de ser infinita neste plano. Aqui começa a morte na história da humanidade. Aqui registra-se que nós morreremos. Aqui começa o nosso desafio para resgatar o direito à vida eterna no nível espiritual.
sistema tem uma função. A Alisson pode explicar isso, o Juninho pode explicar isso, Mariel pode explicar. Os mecânicos vão explicar o que é que o sistema funciona no carro. Há algum tempo você vai entender que todo sistema tem uma função. O sistema de som tem a sua função. O corpo humano é um sistema. A função do sistema corpo humano é sobreviver. Enquanto nós estamos ali dentro da nossa mãe, nós estamos ali nos desenvolvendo, ficando prontos para sair. Quando a gente vem para esse lado externo, que dizem que a gente nasceu, ali a gente começa a morrer. Todo o nosso esforço é para sobreviver. A gente come para não morrer, a gente dorme para não morrer, a gente acorda para não morrer. O esforço do sistema é sobreviver. A morte entrou aqui, quando a humanidade decidiu descumprir a vontade de Deus. E nunca mais ela sairá do nosso lado, exceto quando nós estivermos no céu, e lá diz: não haverá choro, nem tristeza, nem morte. E para que nós tenhamos condição de reencontrarmos esta vida, Jesus Cristo é a única esperança. Não há médico, não há sistema, não há conselho, não há nada, não há obra, não há nada que nos dê a condição, o direito de um dia encontrar o Senhor face a face e caminhar com pessoas do lado, sem sofrimento, sem dor. Somente quando nós temos a convicção de que Jesus Cristo é a única esperança e recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. A morte entrou na história da humanidade por conta do desvio do homem. A humanidade errou. E Jesus é a prova visível do amor de Deus. Porque Deus tanto amou o homem, tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que antes ele disse: tomarei providências para que o homem não tenha vida eterna? Agora ele diz: este homem nunca vai conseguir a vida eterna ao meu lado, por seus próprios méritos e seguindo seus próprios impulsos. Eu tenho que colocar o meu espírito para agir. E com o meu espírito agindo, este homem se convencerá do pecado, da justiça, do juízo, entenderá o meu amor, receberá o meu Filho. E todo aquele que nele crê será salvo, todo aquele que nele crê poderá se libertar desta morte e viver convicto de que Jesus Cristo é a única esperança, para que depois que encerrarmos esse momento de convivência aqui, possamos desfrutar da maravilha que é estar ao lado do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, versos 28 a 30: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus está dizendo todos os dias para nós: você está sofrendo, você tem dúvidas na vida, você sente medo, em que você tem colocado a sua esperança? Ela continua em mim, diz assim o Senhor Jesus. Traga para mim, siga meus ensinamentos, aprenda comigo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós com toda humildade no meio da humanidade,
para experimentar conosco, caminhando conosco, o nosso sofrimento. Não foi por acaso. O amor é entrega, o amor perdoa. O Eterno entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que ele fosse o pagamento da nossa dívida. Já pensaram? Como é que pode? Alguém me deve, não tem como me pagar, eu dou a ele o recurso para que ele pague, porque a dívida será paga e ele será perdoado. Quando o Senhor Jesus se entrega na cruz, é para que todo aquele que nele crê entenda que aquele sacrifício, nós precisaríamos estar ali pregados, sangrando, sofrendo até a morte, por conta dos nossos pecados. Mas o Eterno entrega o seu Filho, para que por conta dos nossos pecados, ele morra e a nossa conta seja paga. Cabe na nossa cabeça uma coisa dessa? É possível ao ser humano perdoar uma dívida por menor que seja sem sofrer? O homem não tem amor suficiente para entender uma coisa dessa. A humanidade, quando tem amor, vive amor, é porque ela toma por empréstimo de Deus. Jesus Cristo é a prova visível do amor de Deus. E Ele sempre nos diz, todos os dias, está cansado, está sofrendo. É o pecado. O pecado só vai ser apagado, trabalhado, curado em sua vida pelos méritos do Senhor Jesus. Enquanto a sua confiança não for plenamente nele, você vai caminhar, mas não vai sentir o gosto da vitória. Você vai crescer, mas não vai sentir a felicidade. Porque dentro de cada um de nós existe um vazio que nós buscamos em todos os lugares para uma opção para preencher. Há quem mergulhe nas drogas, há quem se enfie no trabalho, há quem fique de namoro em namoro, casamento em casamento, briga em briga, dinheiro, ter tudo ou não ter nada, para preencher este vazio que é exatamente do tamanho de Deus, que é assim que nos ensinam. Os sábios, os teólogos concordam que dentro de nós há um vazio, cada um tem o seu vazio, uns maiores, outros menores, que isso impede a nossa felicidade plena, mas esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. É o espaço reservado para Ele morar na nossa vida, para a gente dizer, Jesus Cristo é a única esperança. A Bíblia registra a parábola do filho pródigo, e hoje eu gostaria de lembrar algumas coisas sobre esta parábola. É uma das mais conhecidas que nós temos, né? Há quem use o filho pródigo como muitos exemplos, até mesmo sem ser um profundo leitor da palavra. Está lá em Lucas 15, versos de 11 a 24, a parte que eu vou me debruçar. Em simples resumo, porque nós estamos agora, neste momento gravado, e não sei quem um dia vai ver esta reflexão. Em um simples resumo, o Senhor Jesus usa essa parábola para explicar o amor de Deus e muitas outras coisas, mas principalmente o amor de Deus. E ele conta que um pai recebe de um filho o pedido para dividir a sua herança, e esse pai entrega a parte do filho, mesmo estando ainda vivo, e depois de um tempo esse filho decide ir embora, caminhar pela vida, e nesta vida que ele decide, observe, ele decidiu levar aquela vida. Essa vida que ele decide, ele estraga tudo que era material que o seu pai tinha lhe entregue. Depois que ele estraga tudo que é material e ter sido humilhado e não ter o que precisava, porque a Sagrada Escritura registra que
ninguém lhe dava nada. Ele gastou tudo que tinha e quando precisava do mínimo, ninguém lhe dava nada. Ele se dá conta que na casa do pai, todos eram bem tratados e ele queria voltar para lá reconhecendo o seu erro. Notem, ele reconheceu o erro e depois faz o caminho da volta. E ele é recebido pelo pai, e a palavra registra que o pai de longe, quando vê, se move para recebê-lo. Aquele pai, eu entendo, que nunca desistiu de esperar pela volta. Que ele estava ali de vigia, dizendo, um dia ele vai voltar. Porque ele sabia que o caminho da volta era mais difícil. E ele estava pronto para receber o filho e comemorar. Ele volta, é recebido, e eles comemoram. Amados, eu quero destacar algumas coisas aqui, porque precisamos lembrar disso. Cada um de nós faz as suas próprias escolhas. Sempre. Aquele que tem o impulso para o erro, quando pede conselho a alguém, compartilha a sua intenção, neste momento há uma chance muito grande dele estar apenas procurando um cúmplice. Estou pensando em fazer tal coisa, o que você me diz? Faça. E ele faz, e depois que ele faz, mas fulano disse a mim que era um bom caminho. Eu fiz, mas foi fulano. Quantas e quantas vezes na vida a gente vê isso? Percebe? Quem tem filhos sabe o quanto se esforça em dar aos filhos o melhor, seja material, espiritual, ensinamentos. Mas nem sempre os pais sabem que, apesar de entregar tudo aos filhos, o que os filhos vão fazer da vida é a opção deles. É importante a gente saber que quando um filho vai bem, louvado seja o Senhor. Se o filho não vai bem, louvado seja o Senhor, porque em tudo devemos dar graça. Mas nunca um pai deve sofrer e morrer se culpando pelas decisões do seu filho. Por quê? Porque nunca, ninguém deve sofrer e se culpar pela decisão do outro, mesmo que seja seu filho. O Eterno não se culpou pelo nosso erro, mas o erro da humanidade entristeceu o Eterno. E Ele providenciou o perdão e uma nova oportunidade para nós, apesar de nossos erros. Aquele jovem volta, é o que diz a parábola, e ele diz, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a comemorar. Todos nós estávamos perdidos e mortos no pecado. Se temos hoje a alegria de um dia sabermos que estaremos diante do Senhor, é por conta do amor dele, por conta da sua misericórdia, por conta da graça dele, e porque Jesus Cristo é a única esperança, não é por nossos méritos. Amados, eu toquei no assunto da culpa, porque não sei se os irmãos já notaram isso. Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Mas Arão também não entrou. Arão não entrou porque ele viu Moisés errando na primeira batida. E ele não evitou que ele errasse. Arão não disse nada.
Por isso ele também é coparticipante daquele erro. Nós não somos responsáveis se o outro opta em caminhar errado e descumprir a vontade de Deus. Se ele vai ao inferno queimar, nós não somos responsáveis. A decisão é dele. Mas a pessoa que tem no seu coração a convicção de que Jesus Cristo é o único Senhor, é a única esperança, ele não cala diante daqueles que sofrem, principalmente aqueles que estão do seu lado. Se você não tem esse impulso para pregar o Evangelho, dizer ao outro que para ele há esperança, que o pecado que ele cometeu pode ser perdoado desde que ele confie somente no Senhor Jesus Cristo, ou você segue o impulso para o bem quando prega, ou você segue o impulso para o mal quando você cala. O que você tem feito? Pregado ou calado? A quem você serve hoje? Está diante de ti o caminho, você escolhe o bem e a vida, o mal e a morte. A quem você serve hoje? A Deus ou ao diabo? Você prega a salvação ou deixa todos sofrendo? É o que o texto diz. É o que a palavra nos desafia a pensar. Jesus Cristo é a única esperança. E nós que sabemos disso, não podemos parar de pregar. Eu peço que, por favor, coloquem o áudio que traz este Minha vida estava acabada. De algumas experiências. Pode soltar, Márcio. Se não tinha mais vida. Não tá muito não bom, arrumava trabalho. Eu só queria ficar na esquina com o pessoal, bebendo o que tivesse. Um dia eu cheguei a tomar leite de rosa. Dá uma eu pausa. tinha um amigo que vivia nessa vida. Pode subir um pouco mais. Se ficar alto demais, você baixa. Mas eu não sei se já é que além de cego estou ficando surdo, mas eu não estou ouvindo bem. Solta lá, Márcio. Amados, na vida a gente vê muitos exemplos de pessoas que sofrem, mas que encontram o caminho, graças ao amor de Deus. Este áudio é de Fatos da Vida, é uma narração. Aí ele desapareceu, e quando voltou, ele estava todo diferente. Foi na época que eu adoeci e ele foi me visitar. Todos os... Minha vida estava acabada. Eu não tinha mais vida. Não arrumava trabalho. Eu só queria ficar na esquina com o pessoal, bebendo o que tivesse. Um dia eu cheguei a tomar leite de rosa. Eu tinha um amigo que vivia nessa vida. Aí ele desapareceu. E quando voltou, ele estava todo diferente. Foi na época que eu adoeci e ele foi me visitar. Todos os dias ele ficava do meu lado, lia a Bíblia e orava por mim. Eu ficava pensando como ele é tolo. Então, à noite, ele veio me visitar e disse que existia céu e inferno, e que após a morte o pó voltaria ao pó, e as almas seguiam ao seu Senhor. E me perguntou: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? O que você fez da sua vida? Eu chorei e disse a ele: como eu posso escapar do inferno? Ele falou que Jesus salvava os que criam nele. Aí eu disse que queria Jesus como meu Senhor, porque não queria ir para o inferno. Eu estava com muito medo. Sabia que ia morrer, não queria ir para o inferno. Pois é, minha vida mudou. Eu estou curado e não tenho mais medo nem de morrer nem de viver. Eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, porque eu sei que Ele me deu força para sair daquela miséria que era a minha vida e cuidará de mim para sempre. Um dia eu vou poder dizer a Ele como eu sou grato. Hoje eu oro todos os dias agradecendo a vida desse meu amigo e pedindo salvação com os amigos daquela esquina e de cada esquina da vida. Hoje eu tenho esperança. Eu escutava muita gente dizer que tinha paz. Eu não sabia o que era esse negócio de paz, porque a minha vida era uma loucura. Às vezes eu entrava na casa de jogo, eu passava dias lá dentro até acabar tudo que eu tinha, porque quando eu ganhava eu queria ganhar, mas quando eu perdia eu queria recuperar. Aí foi embora a família, foi embora amigo, foi embora tudo.
Aí quando eu não tinha mais nada, eu recebi um papelzinho escrito que a gente pode mudar de vida, que se eu quisesse salvar a minha família, a minha vida, era só crer no Senhor Jesus como meu Salvador, para que fosse salvo a mim e a minha casa. Eu passei muito tempo pensando naquilo. Naquele mesmo dia eu fui na igreja. Uma coisa diferente aconteceu. A mensagem que o pastor pregou naquele dia falava muito de uma nova vida, de um começo novo. E eu vi que eu tinha que mudar muito e que eu não ia conseguir aquilo sozinho. Eu não conseguia me perdoar. E ele falava do perdão que Jesus dava. E como é que uma pessoa como eu podia ter perdão com tanta coisa que eu estraguei? Mas aí eu senti coragem e fui buscar aquele perdão. Hoje minha vida mudou. Eu recomecei tudo. Não tenho mais nenhum problema com o jogo. Todo mundo trabalha em casa. A gente tem um negócio da família. E eu sou muito grato ao Senhor Jesus, porque foi Ele que me ajudou a fazer tudo isso. Eu era uma pessoa muito doente. Eu tinha medo de tudo, eu não conseguia sair de casa. Eu tive vários problemas emocionais. Eu tinha procurado médico, eu tinha procurado muita coisa. Mas foi buscando ao Senhor Jesus em oração mais forte que a minha vida mudou. Eu tinha nascido na igreja, eu tinha crescido na igreja. Eu conhecia a palavra, mas era só de saber o que estava escrito e explicar muito bonito, mas eu não tinha vivido uma experiência de verdade. Mas uma noite eu orei e disse: Senhor, me ajuda. Eu não aguento mais tanto medo, tanta escuridão na minha vida. Tem um vazio muito grande, Senhor. E eu senti que foi essa oração de fé verdadeira no Senhor Jesus para a salvação, que me deu coragem de começar tudo de novo no outro dia. Eu nunca tinha dito isso a ninguém, mas depois de tanto tempo vivendo na igreja, mas eu ainda não era crente, eu não tinha salvação. Então eu preciso dizer a todos aqueles que já conhecem a palavra: será que você conhece mesmo? Será que você se conhece? Jesus te conhece. E no dia que você quiser conhecer Ele de verdade, Ele vai se apresentar para você. Ele é a salvação que todos nós precisamos. Até quem nasce na igreja precisa um dia aceitar essa salvação. Aceitar que não pode se salvar. Aceitar que Jesus Cristo é o Senhor e que é o Salvador para todos nós. Verso 22, amados irmãos, diz assim: mas o pai disse aos servos: depressa, depressa, depressa. Não dá para diminuir a rotação, apertar pausa e esperar, porque nós não controlamos o tempo é de Deus. Esta decisão que alguém precisa tomar em sua vida não é uma decisão de dizer: eu vou pensar no assunto, eu preciso de mais tempo. É algo para a gente agir depressa. Não é para a gente sentir que o outro sofre, que ele precisa de receber a salvação e se planejar para no Natal do ano que vem dizer isso a ele. Não, tem que ser depressa. É na hora que sente dizer, é na hora que percebe agir depressa. Ninguém é salvo por causa do outro. Todos nós somos salvos por causa do Senhor Jesus. E somos salvos por conta da nossa decisão. E é nossa decisão escolher entre céu e inferno, servir ao Senhor, ao inimigo. É nossa responsabilidade e opção. Vida ou morte. Sempre está diante de nós escolher.
Você que está assistindo agora conosco, que está participando pelo vídeo, não sei quando você vai estar vendo isso, não sei que dia é esse que você está vendo, mas esse é o dia de você renovar o seu compromisso com o Senhor, ou de você declarar que de agora em diante é uma pessoa comprometida com o Senhor, reconhecer que a salvação é só pelos méritos de Jesus Cristo e que Ele é a única esperança. Se você sente no seu coração esse desejo, faça a oração agora e procure alguém que você percebe a fé e compartilhe com ele, comemore, vibre, porque houve salvação na sua vida. E se hoje nós temos aqui no santuário alguém que, apesar de estar há tanto tempo na igreja, de ter nascido na igreja, ter crescido na igreja, percebe que precisa, para ter uma noite de sono tranquila e caminhar mais feliz, dizer para todo mundo: olha, eu sou crente em Jesus, Jesus Cristo é a única esperança, eu preciso dizer isso para vocês, porque eu quero que vocês saibam que eu sou feliz graças ao Senhor Jesus, eu preciso confessar isso para você, para testemunhar diante de todos que a salvação que eu recebi é mérito do Senhor. Se tem aqui alguém que já vive conosco, mas que sente que precisa de fazer essa confissão diante do Senhor e na igreja, este é um momento de nossa intimidade, quando você pode fazer somente um sinal e é suficiente. Se tem alguém aqui que deseja espontaneamente fazer este sinal, confessando que Jesus Cristo é o seu único Senhor, esta é uma pergunta que você responde não a mim, mas a Ele mesmo. E se você está distante do Evangelho, mas tem frequentado a igreja, tem lido a Bíblia, tem se informado, e seja lá qual seja a sua experiência, mas hoje você sente assim: eu quero fazer o caminho da volta como aquele jovem. Você conhece a palavra e conhece o amor de Deus, basta fazer este sinal. E estaremos todos dando glória a Deus, porque Ele nos enviou o seu Filho, que é a única esperança. E também tem agora a oportunidade, aquele que nunca teve a experiência de confessar publicamente Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, que nunca foi membro de igreja, que nunca se sentiu membro de igreja, mas que sente no coração o desejo de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e dar um passo diferente na caminhada da vida, na esperança de quando o Senhor levar a igreja lá, junto com todos os salvos, experimentar uma vida sem morte, sem dor, sem choro, sem tristeza. Se tem alguém aqui hoje que deseja responder ao Senhor Jesus, que o aceita como sua única esperança, basta fazer este sinal. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos por este momento diante de ti. E se em algum lugar a tua palavra, através deste trabalho, alcançou algum coração e esta pessoa assumiu o compromisso diante de ti, ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Recebe, ó Senhor, este pedido de socorro e nós te damos graça, louvamos o teu nome por esta ou estas vidas salvas, pelos méritos do teu Filho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.